Então eu vou explicar a diferença entre capacidade calorífica, que é o C grandão, Czão, e o calor específico, que é o Czinho, né? Vou até escrever aqui, ó. Aqui é o Czinho. Então, independente, né, de Czão ou Czinho, o Czão, que é a capacidade calorífica, pode ser uma capacidade calorífica simples. Se for um CV, é a capacidade calorífica volume constante. E a gente também vai ter o Czão P, que é a capacidade calorífica a pressão constante. Da mesma forma, o Czinho pode ser um Czinho, que é o calor específico. Ele pode ser Czinho V, que é calor específico a pressão a volume constante, e o Czinho P, que é o calor específico a pressão constante. Então, a definição do Czão, capacidade calorífica, Czão é igual a dQ sobre dt. Então, a unidade de medida dele, por exemplo, pode ser caloria Kelvin ou Joule Kelvin. Então, sempre que você se deparar com esse tipo de unidade, que no numerador é a unidade de trabalho, calor, né, que é a caloria, Joule, e no denominador for Kelvin, significa um Czão. Então, de onde vêm os Czinhos, né? Qual a diferença, né? Por exemplo, Czão dividido pela massa é igual ao Czinho. No caso, esse Czinho é calor específico, a gente chama ele só de calor específico, puro, né? Ou seja, calor específico é a capacidade calorífica por unidade de massa. Então, a unidade de medida dele vai ser assim, ó, caloria Kelvin grama, ou Joule quilograma Kelvin. Então, sempre vai ter a caloria ou Joule no numerador, e no denominador vai ter o Kelvin multiplicado por uma unidade de massa, que pode ser grama ou quilograma. Se eu pego o Czão, capacidade calorífica, e divido por N, que é o número de mols, eu vou ter um outro Czinho. Só que esse Czinho, apesar dele ser o mesmo Czinho, assim, é a mesma letra, né, que a de cima, esse Czinho ele tem uma denominação um pouquinho diferente. Ele é calor específico molar, ou muitas vezes a gente chama só de calor molar. Então, qual é a definição desse Czinho? É a capacidade calorífica por unidade de mol. Então, o tipo de unidade de medida dele vai ser, ó, caloria, mol Kelvin, ou Joule, mol Kelvin. Então, sempre que a gente se deparar com C, né, Czinho, dessa unidade de medida, é porque é um calor específico molar. O que mostra que ele é um calor específico molar é esse mol aqui, ó, no denominador. E esse aqui é só calor específico por causa da unidade de medida de massa no denominador. Aí a gente passa para as capacidades caloríficas. Aqui tem alguma coisa constante no processo. Por exemplo, capacidade calorífica a volume constante dividido pela massa é igual a Czinho V, que é calor específico a volume constante. Ele vai ter a mesma unidade de medida dos outros Czinhos, né? Por exemplo, caloria, grama Kelvin, Joule, grama Kelvin, ou Joule, quilograma Kelvin. Se você pega o Czão V, capacidade calorífica volume constante, divide pelo número de mols, a gente vai ter o Czinho V, calor específico molar a volume constante. Então, é caloria, mol Kelvin, ou Joule, mol Kelvin. Mesma coisa com Czão P. Se a gente pega a capacidade calorífica a pressão constante e divide pela massa, a gente vai ter o calor específico a pressão constante. Então, caloria, quilograma Kelvin, Joule, quilograma Kelvin. Pode ser também quando tem grama no denominador. E quando a gente pega o Czão P e divide pelo N, a gente vai ter o Czinho P, que é o calor específico molar a pressão constante. Então, caloria, mol Kelvin, ou Joule,
mol Kelvin. Então, vamos relembrar aqui a definição de capacidade calorífica. Czão é igual a dQ sobre dt. Então, estou falando de Czão. Vamos pensar o seguinte. Então, dQ é igual a Czão dt. Isso daqui é a mesma coisa que dQ é igual a m Czinho dt ou dQ é igual a n Czinho dt. Eu vou multiplicar pela massa ou vou multiplicar pelo número de mols se eu tiver o Czinho? Depende do Czinho que eu tiver. Se eu tiver um calor específico molar, eu multiplico pelo número de mols. Então, aqui é um calor específico molar. E aqui é só o calor específico. Calor específico. Então, na dúvida, a gente sempre tem que olhar a unidade de medida do Czinho. Se ele tiver no denominador uma grama ou 1 quilograma, eu vou multiplicar pela massa na mesma unidade de medida que está o denominador. Se eu tiver um Czinho que está no denominador mol, eu vou multiplicar por N. Então, eu não posso esquecer isso, porque às vezes o problema fala assim, 2 mols de alguma coisa com calor específico molar de tanto. Então, ele quer saber o dQ. Eu não posso só pegar esse calor específico molar e multiplicar pelo dt. Eu preciso multiplicar ele pelo número de mols. Então, isso aqui é muito importante da gente lembrar. Outro exemplo é esse aqui, ó. Vamos pensar agora num processo a volume constante. Quando a gente tem um processo a volume constante, significa que dV é igual a zero. Se dV é igual a zero, a gente for lembrar da primeira lei, que é essa daqui, du é igual a dq menos pdv, todo esse termo aqui, ó, é igual a zero. Então, no caso específico de volume constante, dq é igual a du. Então, a gente pode escrever que Czão v é igual a du sobre dt. Porque dq é igual a du. Então, por isso que du é igual a Czão v dt. Isso é o mesmo que escrever que du é igual a m Czinho v dt, se for um calor específico a volume constante, ou du é igual a n Czinho v dt, se for um calor específico molar a volume constante. Agora, vamos pensar aqui no outro tipo de processo, no processo a pressão constante, um processo isobárico. Se eu tenho um processo isobárico, o que é zero? P. dP é igual a zero. Isso aqui é zero. Então, isso aqui tudo fica igual a zero. Isso aqui é a equação da entalpia. dH é igual a dQ mais VDP. Se dP é igual a zero, dQ é igual a dH. Então, Czão P é igual a dH sobre dt. Então, dH é igual a Czão P dt, que é o mesmo que dizer que dH é igual a m Czinho P dt, se for um calor específico a pressão constante, ou dH é igual a n vezes Czinho P dt, se for um calor específico molar a pressão constante. Então, essas são as diferenças entre as nomenclaturas de capacidade calorífica e de calor específico. As letras 6 grandes são as capacidades caloríficas e as letras 6 pequenas são os calores específicos. E no próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios para tirar as dúvidas.